Está ali a nossa foto do nosso aniversário, cheio de fogos de artifício, 30 anos de organização. Dia 25 de outubro, está ali 19 horas, mas o pastor Everaldo falou que é 18h58, ou seja, 6h58 PM. Está ali, tá certo? Então dia 25, anota na sua agenda, nós vamos aqui fazer uma grande festa de louvor ao nome do nosso Deus, tá bom? E aí eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia em João, capítulo de número 8. João, capítulo de número 8. Desculpa, é isso mesmo? É, João. João, capítulo de número 8. Marcas de uma igreja que é viva. Marcas de uma igreja que é viva. Nós queremos observar este texto muito conhecido. E quando o texto é muito conhecido, não precisa explicar muito. Mas ao mesmo tempo, quando o texto é muito conhecido, você precisa saber mais. Olha só o que diz a palavra de Deus na versão que eu tenho aqui. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Então cada um foi para a sua casa. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. E ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que o Senhor diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusar Jesus Cristo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estivesse em pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Amém. Deus, a tua palavra é viva, é eficaz, é atual. Ela fala por si mesma. E pedimos que o teu Espírito Santo agora venha decodificá-la na nossa mente, no nosso coração, no nosso entendimento, para que aprendamos como viver de acordo com o teu agrado, em nome de Jesus, amém. Queridos, a narrativa de João aqui, do evangelista aqui, ele que faz esta apresentação, é de Jesus estando no momento à porta, no pátio do templo, como de costume. Ele havia subido e depois descido do Monte das Oliveiras, porque ele foi para lá à noite orar. As pessoas foram para a sua casa e ele foi para o monte, e depois ele desce do monte, e ali ele começa a ensinar o povo novamente. Mas a Bíblia diz que algumas pessoas que se achavam poderosas, pessoas acima do bem e do mal, como a própria Bíblia diz para nós, os mestres da lei e os fariseus, eles traziam para Jesus uma mulher
Uma mulher, como eles mesmos declaram, foi apanhada no ato, foi apanhada no momento que ela estava realizando o que ela não devia realizar. E eles disseram, ela foi encontrada apanhada no ato do adultério. E trouxeram então essa mulher para Jesus. Eu quero que você entenda este contexto para depois fazermos uma aplicação, usando aqui a igreja do Senhor Jesus, usando a mim e a você como igreja de Deus sobre a face da terra. Voltando ao texto então e explicando este texto, a Bíblia diz que esses homens trouxeram a mulher, mas para haver adultério tem que ser duas pessoas. Cadê o homem dessa história? E eles estavam certos, porque a mulher que era apanhada em adultério, ela tinha que ser morta através de pedras. Está lá atrás, dentro da lei. Mas diz também que o seu companheiro deveria ser levado, e eles não levaram. E a própria Bíblia diz, e João fala que eles fizeram isso como que uma armadilha para pegar Jesus. É o que eles queriam. Mas Jesus não faz o que eles queriam. E eu imagino, queridos, que aqui estamos, e amigos que estão em casa, irmãos também, o drama desta mulher, assim como o meu drama e o seu drama, o drama das pessoas que vivem fazendo coisas erradas, e elas ficam com o coração apertado, um dia eu vou me achar, um dia eu vou me pegar, mas enquanto não pega, continua fazendo coisas erradas. Enquanto alguém não descobre, continua fazendo coisas erradas. Imagina essa mulher no auge do seu prazer físico ali, sexual. Esses homens a apanham então. E veja a vergonha dessa mulher. Aquilo que ela fazia escondido agora está notório para todos. Imagina aqueles homens puxando aquela mulher, ela arrastando assim pela rua. Imagine os cachorros latindo e todo mundo alvoroçado. Então, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Sai um vizinho, sai outro vizinho, sai outro da sua casa. E fala, ela é aquela mulher. Olha a vergonha. Acredito que as lágrimas corriam nos olhos dessa mulher. Seria de arrependimento? Seria de medo? Seria de vergonha? Não sei, mas uma coisa eu sei, ela foi levada diante de Jesus, com um propósito único, de ser morta, porque a lei mandava matar. E Jesus, o amor personificado na pessoa, no homem, estava ali diante dela. Deus. E quando esses homens declaram a lei para Jesus, Jesus vai acima da lei, porque esses homens usam a lei, diz Moisés, na lei Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E Jesus escrevendo com o dedinho na terra, na areia. E eles, Senhor. Jesus levanta, olha para aquela multidão ali e fala assim: se você não tem pecado, como ele mesmo diz aqui, atire a primeira pedra. Ninguém atirou. Medo, ninguém atirou. E a Bíblia diz que os mais velhos saíram primeiro e depois os mais novos. E aí imagino Jesus lá escrevendo, porque ele estava escrevendo, eles o chamaram, e ele levantou, inclinou-se, e ele ouve as pedras, e a mulher também, a mulher ali chorando, acredito eu, não é? A Bíblia não fala sobre isso, e começa a escutar o barulho das pedras caindo, como que
no chão. As pessoas abandonando as pedras, por quê? Porque foram desafiados a provarem que são bons, que não são errados, que não tem culpa, que não tem pecado. Chega o final da história, onde Jesus então, depois daquele silêncio, ele se ergue novamente, olha para aquela mulher e pergunta: mulher, onde estão eles? Onde estão aquelas pessoas que estavam acusando você até agora? Ninguém te condenou? Ela falou: não, Senhor, ninguém. Jesus ama aquela mulher, e eu acredito que ele deve ter olhado dentro dela, ali nos seus olhos, e disse para ela: eu também não condeno você, mulher. Permita fazer uma ingressão aqui, e no entendimento desse histórico aqui. Agora, porém, todavia, entretanto, fique a senhora sabendo de uma coisa. Foi o que Jesus, né, irmã? Jesus disse para aquela mulher: agora, presta atenção, minha filha, vá e abandone sua vida de pecado. Porque a Bíblia diz, eu creio, porque se ela diz, eu acredito. Nós precisamos abandonar os nossos pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O nosso arrependimento, a nossa conversão, o nosso abandono do pecado é graça. Permita-me usar essa figura de linguagem. Enche os olhos de Deus e traz um sorriso no seu rosto. E seria tão bom se nós pudéssemos ouvir aquilo que Jesus ouviu no dia do seu batismo. O céu se abre, a pomba vem, e a voz do alto diz: este é meu filho amado, em quem eu tenho muita alegria. Jesus, o único ali naquela hora, naquele momento, que tinha todo o poder e autoridade para jogar a pedra naquela mulher, porque ele não tem pecado, mas ele não fez isso. Ele não a condenou, mas falou para ela ir e não continuar vivendo daquele jeito. Eu quero usar uma alegoria dessa história com a igreja, comigo e com você, como igreja do Senhor nos dias de hoje, que infelizmente muitos estão sendo adúlteros na nossa sociedade, e enquanto não é descoberto, continua maquinando e cometendo pecados absurdos. Isso está fazendo com que a igreja no seu todo se torne uma instituição doente. E nós não estamos percebendo, porque não se vê mais hoje avivamentos, porque o homem está acostumando com o pecado. A gente olha para a história ontem e nós vemos movimentos e mais movimentos, Deus levantando pessoas, levantando geração, levantando nação, e hoje a gente não vê isso. Porque assim como o pastor Everaldo falou hoje de manhã, de pais para com os filhos, não tem nada a ver. Muda por fora, mas não muda por dentro. Não existe conversão de fachada, mas eu vou usar essa expressão, conversão de fachada. Porque enquanto você vê, tá bom, olha lá o santo, eu me incluo. Mas o que está fazendo atrás da parede? O que faz no escondido? Queridos irmãos, está na hora de nós abrirmos nossos olhos.
E muitas vezes nós nos encontramos na situação desta mulher. Fomos descobertos. A igreja que é viva, ela erra. Eu e você podemos errar, podemos até errar, mas nós não podemos viver na prática do erro, viver no pecado, viver pecando. Não vamos usar uma parte da Bíblia como uma defesa para nós, porque Paulo escrevendo, ele diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então quer dizer, abundou o pecado, quer dizer, eu vou cometer 1, 2, 3, então vou ser perdoado, 1, 2, 3, mas ele diz: então eu vou continuar, eu vou pecar muito para eu ser muito perdoado? Não, de jeito nenhum. Então a igreja que é viva, eu e você que estamos vivos, nós somos pecadores sim, mas nós deixamos em Cristo Jesus a condição de um pecador perdido para um pecador salvo, um pecador que antes tinha prazer no pecado, mas hoje tem prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Uma igreja que é viva, que pode errar, pode cair, pode escorregar, mas não fica prostrada, não fica caída, não tem prazer no pecado. E aí eu queria fazer 3 aplicações aqui para nós. A igreja que é viva, ela aprende a lidar com as acusações. Porque muitos apontarão o dedo e falarão: mas se eu verdadeiramente sou de Deus e não estou em dívidas com Ele, eu vou saber lidar com isso. Infelizmente essa mulher não teve como lidar com as acusações, porque era uma verdade para ela. E é interessante que, se nós formos lá no Decálogo, fala que nós não podemos falar mentiras. Então, meu querido, eu e você, que somos igreja do Senhor, a igreja viva, templo santo, sacerdócio real, neste tempo, nós precisamos aprender a lidar com as acusações. Segundo, precisamos também aprender a lidar com os acusadores, porque aqueles que se levantam, eles precisam da misericórdia de Deus, porque muitos acusam sem nada, são levianos, assim como a dúvida aqui, de acordo com os intérpretes, de acordo com os estudiosos, porque de acordo com a lei tinha que levar o casal. Por isso, será que esses acusadores realmente estavam falando a verdade? E como igreja viva que está fechada com Jesus, nós precisamos saber, aprender a lidar com as acusações, com os acusadores, porque aí nós recebemos o perdão do Pai. Há perdão, queridos, há perdão para mim e para você. Se Jesus, quando Pedro, querendo ser bonito, sair bem na fita, porque o número 7 é um número muito forte para o judeu, quando fala sobre perdão, ele logo pula na frente. Quantas vezes tinha que perdoar o próximo? Ele falou imediatamente 7. Ele queria sair bem. Jesus olha para ele e fala assim: Pedro, versão José Franco de Souza, viu? JFS. Olha para Pedro e fala assim: ó Pedro, legal, mas não é tudo, meu filho. Você bateu na trave. Vamos fazer esse negócio ficar bom? 70 vezes 7, tá bom, Pedro? Foi o que Jesus disse. E se ele fala para nós, meros mortais, sobre isso, e mais Deus, que é misericordioso, que é amoroso, mas ele também é justiça. Mas eu tenho que saber que se eu
me arrepender, se eu me converter, recebo dele o perdão, que é graça. Eu não mereço, por isso que é graça. Graça é um favor imerecido. Então, como igreja viva, eu também preciso aprender que eu tenho a oportunidade de um recomeço. Eu não sei se alguém aqui está nessa situação, se alguém que está em casa, talvez olhe para dentro de si mesmo e fale assim: eu não tenho mais jeito, sou condenado mesmo, vou para o inferno. Não, eu sempre bato na tecla: enquanto há fôlego, há esperança. O inferno foi preparado para Satanás e os seus anjos, não para os filhos de Deus. Os filhos de Deus vão morar com ele no céu. E é isso que nós temos aprendido na Batista Morada do Vale, que nós vamos voltar para casa onde nós saímos, porque Deus nos criou nele. E é através da minha conversão, sabendo lidar com as acusações, com os acusadores e recebendo dele o perdão, eu vou morar no céu. A igreja, templo, povo, eu sempre disse, e não tenho medo, o templo é um grande hospital, e eu e você, como membros da igreja, somos como que enfermeiros do médico dos médicos, o grande eu sou, Deus, para ajudarmos as pessoas que estão enfermas, doentes na alma, quando entrarem aqui, para receberem toda a medicação necessária e saírem curadas das suas enfermidades, para ter condições de retornar para serem novos enfermeiros do médico dos médicos. Assim como esta mulher, nós estamos suscetíveis ao erro. Não devemos permanecer errando até que alguém descubra, mas precisamos entender que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Se nós abandonarmos, é como Jesus diz: vá e abandone sua vida de pecado. Ela continuou sendo uma pecadora, mas eu acredito que todos aqueles, depois que têm um encontro com Jesus, não têm mais prazer em uma vida de pecado. É assim que eu creio. Este é o meu desejo para nós que aqui estamos, desejo para aqueles que estão nos acompanhando em casa, e que nós, como IBMV, ou Igreja Batista Morada do Vale, em Governador Valadares, agora completando 30 anos em outubro, dia 20 especificamente, 30 anos de organização, mas há 40 anos já existindo aqui neste lugar. Houveram muitos momentos difíceis, houveram muitos erros, porque somos homens, somos humanos e passivos de erros, mas ela permanece porque foi promessa de Cristo que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, e porque homens e mulheres decidiram se dobrar diante de Deus, confessar pecado e abandonar pecado, e ela permanece. E eu louvo a Deus por vocês estarem aqui, fazerem parte dela. Alguns irmãos que não podem estar conosco fazem parte dela, estão acompanhando as nossas transmissões. É os nossos amigos que desejam fazer parte dessa casa de oração linda, abençoadíssima. Igreja Batista Morada do Vale é uma igreja família, uma igreja amorosa. Convidamos, amém, irmãos, a esses a virem fazer parte dessa família. Ah, mas eu tenho vício disso, eu tenho vício daquilo. Não precisa abandonar, venha, porque não vai ser você quem vai abandonar,
que vai ter esta capacidade, mas é Deus quem vai te dar forças para abandonar. E aí você dizer: eu era assim, já não sou mais. Eu fazia isso e não faço mais, porque Jesus Cristo transformou a minha vida. Ele me deu perdão, Ele mandou abandonar a minha vida de pecado, e eu abandonei. Que assim seja. Amém? Oremos. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por essa palavra linda, viva, eficaz, palavra atual, que fala aos nossos corações. Que o Senhor, ó Deus, nos ajude a continuar entendendo-a, e nos ajude também, Senhor, a não vivermos em pecado, mas que tenhamos uma vida que agrade o Senhor. Abençoa nós que aqui estamos, nossos amigos em casa, em nome de Jesus. E se alguém ainda encontra-se triste, muito abatido por erros cometidos, que o teu Espírito Santo possa ir de encontro a essa vida, para poder convencê-la do pecado, da justiça e do juízo, e também mostrar para ela que existe um céu, lindo céu, um Pai amoroso, que continua cuidando dos seus, para que ela não entre em desespero, mas que ela encontre esperança no Senhor. Obrigado, Deus. Abençoa-nos aqui, abençoa aqueles que estão em casa, e leva-nos em paz para os nossos lares, em nome de Jesus. Pedimos ao Senhor uma semana abençoadíssima. Pedimos ao Senhor que nós possamos sentir, Paizinho querido, a presença do Senhor ao nosso redor, que possamos perceber o manifestar da tua glória nos mínimos detalhes das coisas que acontecem conosco. Pois assim oramos, pedindo a tua bênção sobre nós aqui, sobre aqueles que estão em casa, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.